Como pode um filme que nunca foi concluído se tornar uma das obras mais influentes do cinema? Esse é o caso de Duna, de Alejandro Jodorowsky, um projeto de dimensões epopeicas, grandioso demais até para o cinema, mas que se tornou uma das produções mais importantes e prestigiadas da história da sétima arte. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Central Pandora. Aqui é a Sora e hoje vamos falar sobre aquele que é considerado o maior filme nunca lançado. Se você é um fã de ficção científica, já se inscreva aqui no canal para ficar por dentro das novidades e roda a vinheta porque agora nós vamos falar de Duna de Jodorowsky. Lançado em 1965, o livro Duna de Frank Herbert é um épico de ficção científica que retrata um futuro único e fascinante, onde diferentes organizações políticas e religiosas regem uma sociedade que se expandiu por diferentes planetas em toda a galáxia. A obra, que aborda temas como religião, ecologia, filosofia e política nas entrelinhas da saga vivida pelo jovem Paul Atreides em Arrakis, é considerada por muitos infilmável devido à sua complexidade, mas a sua popularidade em todo o mundo e a sua inestimável importância para a ficção científica fizeram com que logo surgisse o desejo de adaptar Duna em um filme. E o primeiro a ter a oportunidade de adaptar Duna para o cinema foi o chileno Alejandro Jodorowsky. Poeta, cineasta, roteirista e psicomago, Jodorowsky é considerado uma das principais figuras vanguardistas do cinema no século XX, com obras carregadas de surrealismo e visuais psicodélicos que abordavam temas como espiritualidade e religião de forma bastante provocativa. No início dos anos 70, começaram a se popularizar nos cinemas dos Estados Unidos as sessões da meia-noite. Baseadas nas estações de TV que exibiam filmes de baixo orçamento na madrugada, essas sessões eram focadas na exibição de filmes mais direcionadas a um público cult. E um dos responsáveis por fortalecer esse circuito foi El Topo, de Alejandro Jodorowsky, um faroeste surrealista e chocante estrelado pelo próprio diretor. El Topo foi uma sensação entre o público do cinema underground, com muitos espectadores retornando por semanas para reassistir o filme. E foi numa dessas sessões que o produtor Michel Seydoux conheceu El Topo e decidiu levar a produção para a França, onde ela também fez muito sucesso. Outro espectador que adorou El Topo foi o músico dos Beatles John Lennon, que convenceu o empresário da banda, Alan Klein, a financiar o próximo filme do diretor. Jodorowsky recebeu $1 milhão para fazer o que quisesse, e o resultado foi o filme A Montanha Sagrada. A obra surrealista e carregada de esoterismo foi distribuída novamente por Seydoux na Europa, onde ela foi muito bem aceita, e depois de mais essa parceria de sucesso, o produtor virou pro Jodorowsky e falou: "Vamos trabalhar juntos novamente, pode fazer o que você quiser", e a escolha dele foi Duna. Levar Duna para as telonas definitivamente não seria uma tarefa fácil, e Jodorowsky não queria fazer uma mera adaptação da obra de Herbert. Ele queria trazer para o cinema uma revolução grandiosa, algo nunca visto antes num filme de ficção científica. O objetivo de Jodo com Duna era trazer para o cinema um profeta, um deus cinematográfico que mudaria para sempre a mente das pessoas. E para essa missão ele precisaria de um time com os melhores artistas que ele poderia reunir, jovens visionários que ele nomeou como os seus guerreiros espirituais. O primeiro desses artistas foi o quadrinista francês Moebius, que trabalhou não apenas no design dos personagens, mas foi também a câmera de Jodorowsky em um lendário storyboard com mais de 3.000 ilustrações. Uma das coisas que o diretor queria era que cada planeta tivesse uma identidade visual
e trilha sonora próprias. Por isso, artistas diferentes iam elaborar o design de cada planeta. H.R. Giger, artista suíço conhecido pelo seu estilo biomecânico e artes dignas de sinistros pesadelos, faria os cenários de Gied Prime, planeta natal do vilão, o Barão Harkonnen. Ao trabalhar no projeto, Giger imaginou um castelo dos Harkonnen que seria uma estrutura subterrânea e exibiria apenas o seu topo oval, enquanto mantinha toda a maldade nas profundezas. O portão principal desse castelo seria um local por onde se poderia apenas entrar e nunca sair, porque lâminas mortais impediriam o visitante de voltar. Definitivamente uma coisa que só poderia ter saído da mente do Giger. E todo esse ambiente pavoroso ainda seria complementado por uma trilha sonora agressiva, composta por músicas da banda Magma. Ainda na parte de design, o time teve também o ilustrador de ficção científica britânico Chris Foss, conhecido pelos robôs e naves espaciais cheios de cores vibrantes que ilustraram capas de grandes obras da ficção científica, como a trilogia Fundação, de Isaac Asimov, e as séries Lensman e Skylark, do E.E. Doc Smith. Para Jodorowsky, as naves espaciais eram as coisas mais bonitas da galáxia, equiparadas apenas à alma, e segundo ele, as naves de ficção científica da época pareciam só umas geladeiras gigantes disfarçadas de veículos. Elas eram representadas de forma muito técnica e pouco artística. Então ele encarregou Foss de criar mecanismos que tivessem alma, que fossem uma bela síntese de natureza e tecnologia. Além das naves de visual totalmente diferenciado e alguns veículos, Foss ficou responsável também pelo planeta artificial de ouro onde viveria o Imperador Shaddam e o seu palácio, cercado por colunas que irradiavam energia. Inicialmente, o responsável pelos efeitos especiais que levariam toda essa grandiosidade para as telas seria o lendário Douglas Trumbull, que revolucionou o cinema com 2001, Uma Odisseia no Espaço. Só que o Jodorowsky achou que o Trumbull já era homem de negócios demais. Ele estava sempre ocupado atendendo telefone, ia cobrar uns valores super altos, e então ele decidiu procurar alguém que estivesse começando. Foi então que, em um festival de filmes de ficção científica amadores, ele conheceu Dark Star, filme de orçamento baixíssimo, originado de um projeto de faculdade que o Dan O'Bannon tinha feito junto com o John Carpenter. Isso na época em que eles eram dois desconhecidos. Ao ver Dark Star, Jodorowsky ficou impressionado com os efeitos especiais do filme, então ele foi atrás do Dan O'Bannon para convidar ele para trabalhar em Duna. E obviamente o O'Bannon aceitou. Não só os visuais do filme seriam totalmente excêntricos, mas ele teria também um elenco um tanto incomum. O filme seria estrelado por Brontis Jodorowsky, filho do diretor, como o jovem Paul Atreides. E para viver o personagem, ele teve quase que virar um super-humano de verdade. Isso porque o Jodorowsky colocou o garoto com apenas 12 anos para fazer um treinamento intenso, que envolvia técnicas de desenvolvimento físico e mental. Durante 2 anos, ele praticou diferentes estilos de artes marciais e acrobacias, assim como luta com espadas e adagas. Bronte se tornaria praticamente um Paul Atreides do mundo real. O Duque Leto seria interpretado por David Carradine, enquanto Geraldine Chaplin faria a Bene Gesserit Lady Jessica, Alain Delon, o mestre espadachim Duncan Idaho, e Hervé Villechaize, o guerreiro trovador Gurney Halleck. No lado dos vilões, Orson Welles faria o Barão Vladimir Harkonnen, Udo Kier seria o mentate corrompido Peter De Vries e Mick Jagger seria o jovem Field Rauta. Sim, aparentemente o Field Rauta é o rockstar de Duna, né? Primeiro o Mick Jagger, depois o Sting. Quem será que vai fazer o Field Rauta na versão do Villeneuve? And when
Para fechar, esse elenco teria ainda a Gloria Swanson como a Reverenda Madre Gaius Ellen Morrian, a cantora Amanda Lear como Princesa Irulan e Salvador Dalí como o Imperador Shaddam IV. Não, você não está imaginando a pessoa errada. O excêntrico pintor espanhol Salvador Dalí aceitou entrar para o elenco do filme de Duna, só que ele queria receber $100 mil por hora de gravação e ainda fez várias exigências sobre o seu personagem, tipo ter uma cena com uma girafa em chamas. Vendo em Dalí a imagem perfeita do imperador louco e totalitário que ele tinha imaginado, o diretor aceitou as suas exigências. Só que $100 mil por hora era um valor muito absurdo. Então o produtor, o Seydoux, foi lá e perguntou para o Jodorowsky quantos minutos ele teria no filme. E ele descobriu que a participação do Dalí tinha sido reduzida para no máximo 5 minutos de cena. Então, omitindo essa informação, eles foram até o Dalí e fizeram uma contraproposta. Eles pagariam para ele $100 mil por minuto em cena. Acreditando que teria muitas horas no filme, o pintor ficou todo orgulhoso e, claro, aceitou. Mas aí que vem a pior parte. Para cobrir a presença do Dalí no filme, eles inventaram que o imperador ia ter uma relação simbiótica com um robô idêntico a ele. Esse robô seria uma cópia tão perfeita que ninguém nunca saberia quando era o homem ou quando era a máquina. E para fazer isso, eles usariam um manequim ultra realista do Dalí. Que doideira, né? E um outro fato curioso é que a atriz Charlotte Rampling, que faz a Reverenda Madre Morrian nesse filme do Villeneuve, foi chamada inicialmente para interpretar a Lady Jessica na versão do Jodorowsky. Só que ela desistiu de atuar no filme depois de ver no roteiro uma cena onde o Rabban, a besta dos Harkonnen, para insultar o Duque, ordenaria que seus 2.000 homens defecassem na frente do Palácio dos Atreides. Quem leu Duna sabe que nada dessas coisas acontecem no livro. E sim, o filme teria muitas mudanças em relação ao livro. Isso porque nessa adaptação, o Jodorowsky queria colocar muito da sua visão sobre a parte espiritual da trama, assim como algumas cenas que ele achava que tornariam tudo mais visualmente interessante. Em uma entrevista em 1985 para a revista francesa Metal Hurlant, ele contou que a sua ideia nunca foi adaptar, mas sim recriar a história do livro, apesar de admirar o trabalho do Frank Herbert. Por isso, Duna seria um filme bem mais sombrio e com umas ideias bastante inusitadas. Por exemplo, o Duque seria um homem que em um duelo contra um touro junto com seu pai seria castrado. Ele perderia o seu órgão sexual. E depois a Jéssica, muito apaixonada por ele, usaria as suas habilidades de Bene Gesserit para engravidar do Duque usando uma gota do seu sangue. A especiaria também seria bem diferente. Ela seria uma substância azul esponjosa que teria consciência própria e o poder de criar inúmeros universos. E haveriam no espaço piratas que agiriam saqueando transportes de especiaria. O filme terminaria com o Conde Fenring cortando a garganta do Paul Atreides, matando ele. Só que quando isso acontecesse, o Paul revelaria que não morreria mais, já que ao se tornar o Kwisatz Haderach, ele havia se tornado um coletivo envolvendo todos os Fremen e Atreides. E não apenas isso, mas ele se tornaria Arrakis, que se transforma em um planeta verde com plantas, animais e até mares, que partiria levando a luz da sua consciência para o universo. Ele se tornaria uma entidade cósmica. Toda essa visão excêntrica e às vezes até mesmo bizarra do diretor viria também com uma trilha sonora única, com muitas músicas compostas pela banda Pink Floyd. Na época, finalizando Dark Side of the Moon, álbum que se tornaria o seu maior sucesso, os músicos aceitaram trabalhar em Duna após serem convidados para compor o tema do Duque Leto. Só que eles gostaram tanto de tudo que eles não iam fazer só uma música para o filme. A banda ia produzir um álbum inteiro
inteiro com 2 discos chamado Duna. O grande problema é que durante todo esse processo de pré-produção, eles já tinham gastado 2 milhões de dólares, sendo que era estimado que eles iam precisar ali de uns 15 milhões, o que para os anos 70 era bastante coisa. Então eles prepararam toda uma apresentação e levaram aos grandes estúdios, que apesar de se impressionarem com a qualidade da obra, não aceitavam assumir a produção. Além de ter uma duração estimada de mais de 10 horas, o filme era muito diferente de qualquer coisa em Hollywood. Era um projeto corajoso e de espírito inventivo, e talvez o mundo ainda não estivesse preparado para ele. Com isso, a única saída foi o cancelamento da produção, algo que até hoje causa ressentimento em Jodorowsky, que considera essa adaptação de Duna um dos seus projetos dos sonhos. Movies have heart, boom, 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 have mind, have power, have ambition. I wanted to do something like that. Why not? Partindo do ponto de vista de que esse era um projeto totalmente excêntrico e ambicioso, que não apenas se distanciaria muito da obra de Herbert, mas que também teria muito da sua grandiosidade diminuída por conta de questões técnicas, é difícil imaginar que essa adaptação daria certo. Mesmo assim, Duna de Jodorowsky se tornou um filme nunca produzido que marcou o cinema e a sua influência é algo que perdura até os dias de hoje. Se não fosse por Duna, nós provavelmente não teríamos Alien, o Oitavo Passageiro, filme de 79 que marcou a ficção científica e trouxe para o cinema um dos seus monstros mais marcantes. Dan O'Bannon, na época, arriscou tudo o que tinha para trabalhar na produção de Duna. E quando o projeto foi cancelado, ele passou por uns maus bocados, porque ele não tinha nem dinheiro para pagar o aluguel, então ele tinha que ficar na casa de amigos. E foi durante um tempo que o Dan O'Bannon passou na casa do seu amigo Ronald Shusett que eles deram continuidade a um antigo roteiro que eles tinham começado chamado Memory. Roteiro que se tornou a base para o que nós veríamos depois em Alien de Ridley Scott. Foi também durante a produção de Duna que ele conheceu Giger, Moebius e até o Chris Foss, artistas que foram fundamentais para a criação dos visuais do filme. Aliás, os visuais únicos do filme Duna acabaram sendo influência para vários outros filmes, como o próprio Prometheus, do Ridley Scott, a ópera espacial Flash Gordon, a adaptação de Mestres do Universo e até mesmo Star Wars. Algumas cenas do filme do George Lucas parecem ser reproduções quase diretas de cenas presentes no storyboard de Duna. Em seu filme Contato, Robert Zemeckis fez uma homenagem a Duna na cena de abertura, que é uma adaptação da abertura criada por Jodorowsky para o seu filme. Até mesmo o próprio Jodorowsky reaproveitou conceitos desse roteiro no seu quadrinho O Incal, que ele fez junto com o Moebius, e também na Casta dos Metabarões junto com o Juan Jimenez. O legado de Duna de Jodorowsky é algo que definitivamente não pode ser ignorado, assim como a paixão dos guerreiros envolvidos nessa produção. Esse é um projeto com o qual muitos sonham até hoje, enquanto as suas raízes ecoam pelo cinema, assim como Paul Atreides, mesmo após a morte do seu corpo físico, teria seu espírito vivo para sempre em Arrakis. Em 84, quase 10 anos depois, David Lynch, ainda em início de carreira, estrearia como o primeiro diretor a levar Duna para o cinema, em uma adaptação que peca ao levar a complexidade de Duna para sua trama, mas tem os seus méritos, em especial na parte dos figurinos, que é primorosa. Além do filme de Lynch, Duna ganhou também uma adaptação em série pelo Sci-Fi e agora, em 2021, está retornando para os cinemas com uma nova adaptação, dessa vez
feitas pelas mãos do renomado diretor Denis Villeneuve. Considerado a adaptação definitiva de Duna, o filme de Villeneuve chega trazendo uma versão mais fiel da história, que vai ser dividida em duas partes justamente para poder reproduzir toda a miríade de camadas da obra do Frank Herbert. Curiosamente, o primeiro trailer dessa nova adaptação teve a música Eclipse da banda Pink Floyd como tema musical, agora em uma versão rearranjada pelo compositor Hans Zimmer. Mas eu fico pensando, será que foi algum tipo de homenagem ao filme do Jodorowsky ou só foi coincidência? Para você que quer saber mais sobre a história dessa lenda do cinema, em 2013 saiu um documentário chamado Duna de Jodorowsky, onde o próprio diretor fala sobre as suas experiências ao produzir esse filme. Infelizmente ele não está disponível atualmente em nenhum serviço de streaming, mas eu recomendo muito que você assista quando tiver a oportunidade, porque assim, é fantástico. Bom, vamos encerrando o nosso vídeo por aqui. Para muito mais sobre ficção científica, fique ligado aqui no Central Pandora e nos vemos no próximo vídeo.